Olá, seja bem-vindo a um episódio especial sobre o Dia da Consciência Negra do Podplac. Eu me chamo Letícia Meurer. Eu me chamo Alice Costa. E eu me chamo Raíssa Xavier. E hoje vamos conversar sobre uma data muito importante no calendário nacional, o Dia da Consciência Negra, comemorado em 20 de novembro. Isso mesmo, Letícia. O Dia da Consciência Negra é um momento de reflexão sobre a luta contra o racismo, a valorização da cultura afro-brasileira e a importância do negro na história do Brasil. É um dia para lembrar e celebrar a resistência, a força e a contribuição de milhares de brasileiros e brasileiras que lutam por igualdade e justiça. E é claro, não podemos falar desse dia sem entender sua origem. A data não surgiu do nada. Tem um simbolismo muito profundo que está diretamente ligado à nossa história, à resistência dos negros e à busca por um Brasil mais justo e igualitário. Então vamos contar para vocês como tudo começou. O Dia da Consciência Negra foi estabelecido oficialmente em 2003, mas a sua origem remonta ao dia 20 de novembro de 1695, quando morreu Zumbi dos Palmares, um dos maiores líderes da resistência negra no Brasil. Ele foi o último líder do Quilombo dos Palmares, um dos maiores e mais importantes quilombos da história do país, e lutou bravamente contra a escravidão. Exatamente, Letícia. Zumbi dos Palmares foi um símbolo da resistência e da luta pela liberdade. Ele foi um dos maiores ícones da luta contra a escravidão no Brasil, e sua morte representa o fim de uma das maiores resistências ao sistema escravocrata que durou mais de 300 anos no país. Vale destacar que, além de ser um líder militar e político, Zumbi também simboliza a força do povo negro, que mesmo após a abolição da escravidão, em 1888, continuou a enfrentar muita dificuldade e desigualdades sociais. O dia 20 de novembro, portanto, é uma data que reafirma a luta por igualdade e liberdade. O 20 de novembro começou a ser reconhecido como Dia da Consciência Negra por conta de um movimento que se fortaleceu durante o final do século XX, principalmente com a ação da consciência negra e o movimento negro organizado. Esse movimento buscava não apenas a valorização da história e da cultura afro-brasileira, mas também a reflexão sobre os direitos da população negra no Brasil. Então, em 1995, durante as comemorações dos 300 anos da morte de Zumbi dos Palmares, o movimento negro propôs o reconhecimento oficial da data como um feriado nacional. Eles buscavam destacar a importância de refletirmos sobre a presença e a contribuição dos negros na sociedade brasileira, além de pautar a luta contra o racismo e as desigualdades que ainda existem. O reconhecimento da data, mais tarde, se consolidou com a Lei 10.639 do ano de 2003, que também tornou obrigatória a inclusão do ensino de História e Cultura afro-brasileira nos currículos escolares. No dia 21 de dezembro de 2023, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva consolidou a Lei 14.759 de 2023, que declara a data como feriado nacional para celebrar o Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra. Essa data já era feriado em cerca de 1.200 cidades e em 6 estados, que são Mato Grosso, Rio de Janeiro, Alagoas, Amazonas, Amapá e São Paulo. Ela representa um marco importante na luta contra o racismo e pela promoção da igualdade racial no país. E por que é tão importante termos o Dia da Consciência Negra? Bem, é um país com a população negra que representa mais de 50% dos seus habitantes. A luta contra o racismo e a valorização da cultura afro-brasileira nunca pode ser esquecida. Neste dia, é uma oportunidade para olhar para a nossa história, reconhecer os avanços conquistados, mas também para reafirmar que ainda há muito a ser feito. Com certeza, Alice. O dia 20 de novembro é um momento para a gente falar sobre o racismo estrutural que persiste sobre as desigualdades sociais, educacionais e econômicas que afetam de maneira desproporcional as pessoas negras. E, além disso, é uma oportunidade para a gente celebrar as inúmeras contribuições que a cultura africana trouxe para o Brasil, como a música, a culinária, a religião e, claro, a resistência.
Esse dia também é uma ocasião para celebrarmos o protagonismo negro em várias áreas da sociedade, como nas artes, na literatura, no esporte, na política e em várias outras. Pessoas como Edson Arantes do Nascimento, o Pelé, a jornalista Glória Maria, Marielle Franco e Dandara dos Palmares, entre tantas outras, são exemplos de uma luta constante pela igualdade e dignidade. E agora, uma dúvida que pode surgir é: como podemos celebrar o Dia da Consciência Negra de forma significativa? Bom, é uma data que não deve ser apenas celebrada, mas também de reflexão. A gente pode, por exemplo, conhecer mais sobre a história da população negra no Brasil, apoiar e valorizar artistas e empreendedores negros e também repensar nos nossos próprios comportamentos frente ao racismo. E claro, podemos também nos engajar em movimentos sociais, ONGs e projetos que lutam pelos direitos da população negra. Participar de eventos culturais, como shows de música afro-brasileira, rodas de conversa, exposições ou até mesmo ler e estudar mais sobre o legado africano no Brasil, são ótimas formas de vivenciar o 20 de novembro. Além disso, a educação é fundamental. Ao falarmos sobre essa data nas escolas, em casas, nas rodas de conversa, ajudamos a contribuir uma sociedade mais consciente e igualitária. A luta contra o racismo não é só uma luta dos negros, é uma luta de todos nós. Neste dia 20 de novembro, a data em que celebramos o Dia da Consciência Negra, teremos uma atividade conjunta promovida pela Pastoral Afro, NEAB, Obatalá e Cumprir, Conselho pela Igualdade Racial. Será um momento especial de reflexão, diálogo e valorização da cultura, a história afro-brasileira. Das 9 horas da manhã até as 17 da tarde no Calçadão de Lages, Praça João Costa. E assim chegamos ao fim do nosso bloco, onde falamos um pouco sobre a origem e a importância do Dia da Consciência Negra, refletimos sobre como a história de Zumbi dos Palmares ainda reverbera nos dias de hoje e pensamos sobre como podemos viver essa data de forma mais consciente e transformadora. Que possamos todos os dias fazer do Dia da Consciência Negra uma oportunidade para a educação, o respeito e a valorização das nossas diferenças e que a luta contra o racismo e a desigualdade se fortaleça a cada dia. Muito obrigado pela companhia e esperamos que essa reflexão tenha sido enriquecedora para todos. Fique agora com o próximo bloco sobre racismo estrutural no Brasil. Olá, seja bem-vindo ao segundo bloco do PodPlac. Aqui você vai conhecer mais sobre a luta e a resistência da população negra no Brasil. Eu sou Luana Moraes. E eu sou o Adi Leonardo. E no episódio de hoje vamos conversar sobre o racismo estrutural. Fique com a gente e venha refletir sobre temas que nos ajudam a construir um país mais justo e igualitário. Iniciamos esse segundo bloco fazendo a seguinte pergunta: por que as desigualdades sociais no Brasil afetam de forma desproporcional a população negra? Hoje vamos explorar o conceito de racismo estrutural e entender como ele impacta nas nossas vidas. O objetivo é esclarecer o que é o racismo estrutural, como ele se manifesta no Brasil e, principalmente, como podemos identificar e combater suas consequências. Partimos da definição de o que é racismo estrutural. Racismo estrutural é o conjunto de práticas, normas e comportamentos que estão enraizados nas instituições e na cultura de uma sociedade, perpetuando desigualdades entre grupos raciais. Diferente do racismo individual, que envolve atitudes explícitas, o racismo estrutural opera de forma sistemática, muitas vezes sem ser percebido. Um exemplo claro está no mercado de trabalho. Apesar de representarem mais da metade da população brasileira, pessoas negras ocupam apenas 29% dos cargos de liderança. Luana, isso é algo bem importante da gente comentar. A origem desse racismo estrutural, né? A gente tem que lembrar que o Brasil tem uma herança escravocrata muito forte, né? A escravidão aqui durou mais de 300 anos. E, né, no período que ela acabou, né, você tirou a escravidão, né, você não podia mais ter escravos, mas você não deu direito a essas pessoas. Essas pessoas continuaram sendo marginalizadas, continuaram vivendo à beira da sociedade, enquanto os brancos só elevaram os seus privilégios. E isso a gente consegue ver
né? Isso se perpetua até os dias de hoje, em várias áreas. Por exemplo, na educação, a gente consegue ver isso. Uma porcentagem de pessoas pretas marginalizadas que frequentemente recebem menos recursos. No mercado de trabalho, como tu já citou. Na segurança pública, eu acho que talvez seja o exemplo mais claro, né? Grande parte dos presídios, a população carcerária no Brasil, grande parte é negra. Em questão de homicídios, né, no Brasil, o povo preto representa mais de 77% das vítimas, segundo o Atlas da Violência. E isso são dados muito importantes para a gente pensar e repensar toda essa sistemática que a gente vive e que se perpetua até os dias de hoje, né? Sim, como você falou, a gente percebe essa exclusão em diversas áreas, né? Não somente no mercado de trabalho, como a gente já comentou, mas também em educação, segurança pública, enfim, em diversas esferas. Então, de maneira geral, como que a gente pode se conscientizar sobre esse tema e como que a gente pode combater o racismo estrutural? A gente pode tomar ações individuais e também podemos participar de ações institucionais. Individualmente, é importante a gente reconhecer os nossos privilégios, ou seja, da população branca, e questionar práticas discriminatórias, mesmo que pareça pequeno. Então, às vezes, a gente percebe o racismo estrutural em alguma fala, em algum ditado popular, que muitas vezes a gente não sabe muito bem de onde... A gente não sabe a origem desses ditados, né? De onde partiu, mas que é algo preconceituoso. São pequenas ações do dia a dia, né? Isso. Que a gente não se dá conta justamente por ser estrutural, isso. Mas que a gente precisa começar a repensar e olhar isso com mais atenção, né? Porque, de novo, isso machuca muita gente. E a partir do momento que começa a machucar, é quando a gente tem que repensar. Isso. Né? E são aquelas piadinhas que, às vezes, pra gente, tá tudo ok, tá tudo bem, mas para outras pessoas vai fazer muita diferença ou vai causar muita dor. Então, só seguindo nessa mesma linha de raciocínio, agora falando em 2 ditados que agora me veio na cabeça, que são racistas, sobre o feito nas coxas, né? Muita gente fala, feito nas coxas é mal feito. Feito nas coxas, para quem não sabe, galera, era na época da escravidão, quando o pessoal utilizava as coxas dos escravos para fazer as marcas dos telhados. Então, foi um ditado que surgiu na época da escravidão. E, além disso, a gente tem também um outro, eu lembrei, que é do criado mudo, né? O do criado mudo, eu vi na internet. O criado mudo... Pessoas ricas da época tinham um criado mudo, que era basicamente uma pessoa negra que ficava a noite toda em pé, caso a pessoa branca, patrão, coronel, enfim, precisasse de alguma coisa, seria uma pessoa ali 24 horas à disposição. Então, são algumas coisinhas assim que a gente tem que mudar no nosso vocabulário também. E eu acho que, além de tudo isso que tu falou, de a gente mudar os nossos... A gente mudar, né, as nossas ações de maneira particular, a gente também tem que focar muito em quem está lutando por isso pela gente, né? Pelas políticas públicas. Quem a gente está elegendo para representar a gente, quais pautas entram nos discursos dos políticos que a gente vota. De novo, né? Nosso maior poder enquanto cidadão é o voto. Então, a gente votar em pessoas que estejam dispostas a rever, a reconhecer esse período do Brasil, que foi um período... enfim, eu acho que não existem palavras para descrever, né? O Brasil, infelizmente, tem uma tradição de querer apagar o seu passado, mas é muito importante a gente sempre relembrar para a gente nunca repetir. Então, deputados, prefeitos, vereadores, em todas as esferas, ver quem está lá, ver a porcentagem de pessoas pretas que estão lá, né? E a gente não pode esquecer que muitas das pessoas pretas que estão lá por cotas. E a gente precisa ver isso, né? Se realmente a gente está querendo essa representatividade ou é só porque a lei diz que precisa dessa representatividade. Repensar tudo isso, rever, né, Luana? Eu acho que isso também são questões bem importantes da gente lembrar, né? É importante a gente pensar, porque a parte do combate a gente precisa pensar individualmente, reconhecendo os nossos privilégios e de forma institucional. Depois a gente vai ter um próximo episódio falando sobre a questão das cotas também, mas é uma maneira da gente pagar, digamos assim, essa dívida histórica que nós temos, seja universidade, concurso público, enfim, criando mais oportunidades para pessoas negras. E também o papel da educação, né, que é educar sobre o tema, compartilhar conhecimento. Essa é uma ferramenta muito poderosa para desconstruir esse preconceito e
quem sabe, um dia transformar a nossa sociedade. É isso, Luana. O racismo estrutural é uma engrenagem invisível que perpetua desigualdades, mas não é impossível de ser desmontada. Requer ação consciente, tanto individual quanto coletiva, que é o que a gente já citou aqui. Isso. Reconhecer o racismo estrutural é o primeiro passo para combatê-lo. Juntos, podemos construir um Brasil mais justo e igualitário. E é isso. Muito obrigado você que nos ouviu até aqui. Fiquem agora com o nosso próximo bloco, que será sobre as cotas raciais. Olá, seja bem-vindo ao terceiro bloco do episódio especial do Podplac. Nesse episódio especial, estamos falando sobre o Dia da Consciência Negra e nesse bloco falaremos sobre as cotas raciais e a dívida histórica. Eu me chamo Lara. Eu sou Arthur. Fique com a gente e venha refletir sobre temas que nos ajudam a construir um país mais justo e igualitário. Vamos começar, Arthur, com a pergunta que não quer calar. O que, de fato, é a dívida histórica? Vamos lá. A dívida histórica é um conceito que se refere ao longo período de opressão e exclusão da população negra no Brasil, que vai desde o período da escravidão até as desigualdades que ainda existem hoje. A população negra foi explorada por mais de 300 anos, e quando a escravidão foi abolida em 1888, o país não implementou políticas públicas para integrar os negros à sociedade, o que agravou ainda mais a exclusão. E essa dívida histórica se reflete em dados muito concretos, né? Por exemplo, segundo o IBGE, a taxa de pobreza entre a população negra no Brasil é quase o dobro da população branca, cerca de 25% contra 13%. Além disso, de acordo com o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, enquanto os negros representam cerca de 56% da população brasileira, eles ocupam apenas 23% dos cargos em posições de liderança. Em relação à educação, também há uma disparidade gritante. Exatamente. O INEP mostrou que, em 2020, apenas 39% dos estudantes negros estavam matriculados em cursos de ensino superior, comparado a 60% dos brancos. Isso não é apenas uma questão de números, é um reflexo direto dessa história de exclusão e marginalização. O Brasil nunca fez uma reparação real para os danos causados pela escravidão, e isso continua a impactar a sociedade de forma muito clara. Falando nisso, Arthur, uma das ferramentas que buscam corrigir essas desigualdades é o regime das cotas raciais, que foi implantado em grande parte para garantir a igualdade de oportunidades em áreas como educação e o mercado de trabalho. A lei de cotas, sancionada em 2012, garante que 50% das vagas nas universidades públicas sejam reservadas para alunos oriundos de escolas públicas e pertencentes às famílias de baixa renda, com uma porcentagem específica para negros, indígenas e pardos. Um dado importante é que, segundo o Censo de Educação Superior de 2021, 45% dos ingressantes nas universidades federais são negros ou pardos, um aumento significativo desde a implementação das cotas. Sim, os números não mentem. De acordo com a pesquisa do IPEA, em 10 anos de implementação da lei de cotas, o número de universitários negros aumentou 150%. As cotas têm sido essenciais para abrir portas para muitos jovens negros, que historicamente não tinham acesso ao ensino superior. Isso não é uma vantagem, mas uma forma de corrigir uma desigualdade estrutural. E a gente tem que notar também que as cotas não são uma solução isolada. Elas são uma resposta a uma exclusão histórica e precisam vir acompanhadas de outras políticas públicas que resolvam problemas estruturais, como a qualidade de educação básica, segurança e o acesso ao emprego digno para a população negra. Mas, claro, como toda política pública, as cotas também geram controvérsias. Alguns questionam se elas são justas ou se, na verdade, acabam dividindo mais ainda a sociedade. E o que você pensa sobre isso, Arthur? Bom, as críticas às cotas geralmente vêm de pessoas que não entendem a realidade da desigualdade racial no Brasil. Elas não são uma vantagem para a população negra, mas sim uma medida corretiva para um país com séculos de exclusão histórica. Quem reclama das cotas geralmente não enxerga a herança de opressão que vem da escravidão. As cotas não retiram a oportunidade de ninguém, elas simplesmente corrigem um desequilíbrio histórico. Exatamente.
As cotas são uma ferramenta temporária para corrigir desigualdades estruturais. Elas não devem existir para sempre, mas enquanto houver discriminação e barreiras no acesso às oportunidades, elas são essenciais para criar uma sociedade mais justa. Sem dúvidas. O futuro das cotas vai depender muito de outras ações do governo, como garantir acesso a uma educação básica de qualidade, fomentar o mercado de trabalho e, mais importante, combater o racismo estrutural. As cotas são apenas um passo na direção de uma reparação histórica que o Brasil ainda precisa fazer. Com certeza, Arthur. E é isso que queremos deixar claro para os nossos ouvintes. A dívida histórica não será paga apenas com as cotas, mas elas são um começo para corrigir as desigualdades que persistem até hoje. A luta por igualdade racial é um desafio de todos, e a reparação é uma necessidade, não um favor. Obrigada por estarem conosco e até o próximo bloco. Até mais.